A chamada desse vídeo aparece 3 nomes próprios: Abraão, Judá e Jacó. E quem são essas pessoas? Vou falar, espero que brevemente. Aparece 3 outros nomes também: hebreus, judeus, israelita. Como é que eu posso dizer isso? Atendendo a pedido do meu secretário Gustavo, meu secretário na igreja, pela primeira vez um secretário homem, sempre tive secretárias, e Deus tem me dado o privilégio de ter o Gustavo agora como meu secretário. Ele pediu para que eu pudesse gravar um vídeo falando sobre isso. E outras pessoas também precisam ter essa informação. Quando que é hebreu, quando que é judeu, quando que é israelita? Que situação é essa, né? Então vamos começar com Abraão. Abraão se chamava Abrão, e lá em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, ele foi chamado por Deus. Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele, com fé, na dependência de Deus, obediente a Deus, ele vai. E onde ele chega, por onde ele chega, as pessoas chamam ele de hebreu, porque era alguma coisa como Ivrim. E o que significa Ivrim ou hebreu? Povo do outro lado do rio. E que rio é esse? O rio Eufrates, de onde está hoje o Iraque. Abraão veio de lá. Abraão era daquele lugar do Iraque, onde também supostamente era o Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden estava entre o rio Tigre e Eufrates. Então, povo do outro lado do rio Eufrates. Abraão prospera e ele tem um filho chamado Isaac. Isaac também é hebreu, naturalmente, filho do hebreu Abraão. É o povo hebreu que agora está habitando naquela terra. E um neto de Abraão, chamado Jacó, que era filho de Isaac, luta com Deus. É interessante isso, luta com Deus, porque ele lutava com supostamente um homem, mas ele percebia que aquele homem era da parte de Deus. E quando aquele homem, um anjo, quer ir embora, ele diz: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E aquele anjo toca na sua coxa, ele fica com a sua perna recolhida, manco, né? Porque ninguém que luta com Deus fica do mesmo jeito, viu? A gente tem nossa vida mudada, mas é para melhor, sempre para melhor. Só que Deus deixou a marca. Deus deixou a marca de Jacó e trocou o nome dele para Israel. O nome dele era Jacó, nome dado por seu pai e sua mãe. Mas aquele anjo, que é o próprio Deus, diz para ele que seu nome agora é Israel. Israel significa: como príncipe lutaste com Deus. Como príncipe lutou com Deus. Então aquele povo agora passa a ser chamado povo de Israel. Antes era o povo hebreu, por causa de Abraão. Agora, em Jacó, com seu nome mudado para Israel, não é mais o povo hebreu. Aquele povo agora é chamado de povo de Israel. É o povo de Israel, o povo de Jacó, que agora tem seu nome Israel. E assim vai, até eles irem para o cativeiro egípcio. E lá no cativeiro egípcio, eles são chamados de povo de Israel. É o povo de Israel. Israel é um povo. Quando eles são libertos, pela providência de Deus através de Moisés, eles ocupam a terra e se distribuem entre a terra com 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, Israel agora. Então, os 12 descendentes, não seus filhos, Jacó já tinha morrido, Israel já tinha morrido, mas os descendentes dos seus filhos, tribos, ocupam a terra. Sendo que, mais à frente, o que vai acontecer? Esse povo se divide. Davi foi o rei desse povo, como Salomão, filho de Davi, também foi o rei desse povo. Depois de Salomão, as tribos se dividem em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte fica com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. E essas tribos são Benjamim e Judá. E Jerusalém, e o templo de Jerusalém, de Israel, está em Benjamim. Mas a tribo mais influente é Judá. E eles passam a praticar um culto diferente do que se praticava antes, porque antes o povo de Israel era um povo monólatra. O que é monólatra? Monólatra é o adorador de um Deus, porém reconhecendo a existência de outros deuses, não adorando outros deuses, adorando apenas um Deus, mas reconhecendo a existência de outros deuses. Por exemplo, Davi escreveu o Salmo 138 e ele diz, Salmo belíssimo, ele diz: na presença dos deuses a ti louvarei. Davi, ele entendia que havia outros deuses, mas ele adorava Yahvé. Na presença dos deuses a ti louvarei. Só que depois, em Judá, em Jerusalém, aquele povo de Judá e Benjamim
passam a entender que não existe outros deuses, que existe apenas um Deus. A gente vai observar Isaías 43 em diante, o Senhor Deus dizendo: antes de mim nenhum outro Deus existe, depois de mim nenhum outro Deus haverá. Deus se declarando o único Deus, não apenas para ser adorado, mas como existente, ou seja, não existe outros deuses. E o povo de Judá, com Benjamim ali, passam a declarar a existência de apenas um Deus. Então eles deixam de ser monólatras para serem monoteístas. Não apenas adoradores de um só Deus, mas declaradores da existência de apenas um Deus. Então eles passam a ser chamados de judeus. Então é uma religião. Então, conquanto Judá era um povo descendente de Judá, que era um dos filhos de Jacó, mas essa designação judeu não é mais só para um povo, é para uma religião. Então uma pessoa pode ser judeu mesmo que não tenha nascido em Israel, mesmo que não tenha nenhuma descendência de israelita ou de hebreus. Uma pessoa brasileira, americana, da África, pode ser judeu, porque é uma religião. Então judeu é uma religião, agora advindo de um descendente de Jacó. Israelita é uma nação, então é um povo que sucedeu os hebreus. E os hebreus são o povo de origem, o povo embrionário de Abraão, o povo do outro lado do rio, que deixou de ser hebreu. Então, Abraão não foi judeu, Abraão não foi israelita, Abraão foi hebreu. Jacó não foi hebreu, mas não foi judeu. Jacó se tornou israelita, porque Deus trocou o nome dele, ele deixou de ser apenas descendente de hebreus para ser israelita, é o seu povo. E os judeus, eles são descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, mas não obrigatoriamente para ser judeu tem que ser israelita ou descendente de Abraão. Qualquer pessoa pode se tornar um judeu, como se tornar um cristão, um muçulmano, qualquer outra coisa. Então, hebreus, o povo que deu origem aos israelitas, uma nação, e judeu é uma religião praticada em Jerusalém por aqueles que reconheciam a existência de apenas um Deus. Espero ter ajudado e que Deus assim continue nos abençoando. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus te louvamos e agradecemos por tua palavra que nos ensina e que através, Senhor, desse vídeo eu possa ter sido usado pelo Senhor também para ensinar a outros. Em nome de Jesus te peço e sobretudo agradeço. Amém.